Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje vamos dar uma pausa, né, no assunto coronavírus, vamos falar um pouco de outra coisa. Só antes de começar, eu queria esclarecer uma coisinha, porque no vídeo anterior eu falei, né, que tem regiões aqui que estão no verde e regiões que estão no vermelho. É, hum, e eu disse que isso era decidido por questão de quantidade de casos e de mortes de cada região. Eu não sei por que eu falei isso, porque eu sabia que não era bem assim, mas eu acabei falando desse jeito, então por isso que eu queria esclarecer. Só que não é só isso que eles levam em consideração, tá? Porque a região que eu tô aqui, por exemplo, a gente não teve muitos casos de coronavírus, mas nós estamos no vermelho. Porque o que eles contam, o que eles levam mais em consideração é realmente a estrutura da região, sabe, para receber os casos. Então, quantidade de hospitais, de leitos, enfim, tudo isso é levado em consideração, tá? Então, não é só a quantidade de casos ou de mortes, tá? O contrário, é realmente a estrutura de cada região para lidar, né, com o coronavírus, tá? Então, só para esclarecer esse ponto aí, que eu nem sei por que eu não expliquei direito no último vídeo, porque eu sabia dessa informação. Mas enfim. Então, tendo esclarecido isso, vamos para o vídeo de hoje, que eu só queria contar um pouco para vocês como que a gente tomou essa decisão, como que foi pra gente alugar o nosso carro, né? Então, primeiramente, a gente decidiu alugar o carro. Não, a gente decidiu primeiro que a gente precisava de um carro, né? Porque até então eu nunca tinha tido carro e nem o meu namorado. Mas a gente ia precisar, porque a gente estava na temporada de inverno e a gente ia para a temporada de verão. E na temporada de verão, como vocês sabem, se vocês assistiram os vídeos, o hotel que a gente trabalhou era num vilarejo que não tinha nada. Então, assim, pra ir fazer compra, pra ir no banco, pra fazer coisas importantes, a gente precisava ter um carro pra poder ir na cidade do lado, né? Nas cidades maiores. Até pro meu namorado pra ir trabalhar foi muito melhor pra ele ter um carro, porque os horários do meu namorado é muito doido, né? Ele trabalha bastante. Então, ficava complicado pra ele ir e voltar do trabalho, porque às vezes ele vai e volta 2 vezes no dia, né? A pé, sendo que a gente tava a meia hora do trabalho. Então, enfim, por praticidade, né, e por necessidade, porque é muito complicado estar lá sem carro, que você realmente não consegue fazer nada a pé, porque pra você ir na cidade maior pra ir no mercado, sei lá, a pé deve dar umas 2 horas de caminhada. Então, assim, não tem condição. Então, foi lá que a gente decidiu, a gente falou, beleza, vamos ter que pegar um carro, porque senão não vai ter jeito. Aí, a gente pensou em pegar um carro usado. Comprar um carro usado porque a gente não tinha, né, o financeiro para comprar um carro zero. Mas o que que acontece? Eu nunca tive carro, meu namorado nunca teve carro. Então, assim, mesmo que ele conheça um pouco, ele nunca teve, né? Então é muito difícil. E eu acho muito complicado você comprar um carro usado, sem conhecimento, sabe? Porque às vezes você acaba comprando o carro usado, você compra baratinho, só que, sei lá, daqui 1, 2 meses o carro vai começar a dar problema e você vai acabar gastando uma grana em conserto de carro, né? E como a gente tava fazendo na temporada de inverno, lá no alto da montanha, isolados, não tinha como a gente comprar um carro, a gente ver o carro, a gente testar o carro. Não tinha como. É, E a gente ia ter só aí 10, 15 dias de férias entre a temporada de inverno e a de verão. Então, assim, a gente só teria esse tempinho aí pra comprar um carro. Então ia ficar muito corrido. Então a gente falou, beleza, comprar um carro usado vai ser muito arriscado, não vai ter jeito. Aí, outra possibilidade que a gente tinha era empréstimo no banco. Mas eu não queria fazer empréstimo, os juros sempre acaba sendo alto, e também mesma coisa, fazer tudo isso com o banco à distância ia ser muito complicado. Até que a gente decidiu, porque a minha sogra, ela faz isso, né? Esse leasing, esse aluguel de carro. O carro dela sempre é assim que ela troca de carro o tempo todo com esse esquema de leasing, né? Ela tem um contrato de 2 anos, ela paga o aluguel 2 anos, no final desses 2 anos ela troca de carro. E aí a gente decidiu fazer isso, porque era o que
melhor se encaixava, assim, se encaixava no nosso orçamento e era muito mais prático também. Então a gente colocou duas coisas na balança, que era o financeiro e a praticidade. Porque como a gente estava lá longe, era muito complicado a gente tomar conta disso tudo, fazer os papéis. E como a minha sogra já faz isso há muitos anos, ela conhece, né, todo mundo na concessionária, então ficou tudo muito mais fácil, porque foi ela que foi ver tudo, ela que entrou em contato com eles, é, ela fazia aí o meio de campo, né? E justamente como é da mesma família e ela já tá lá há alguns anos, a gente teve algumas vantagens aí, né, no aluguel do carro. E aí então foi assim, gente, a gente só chegou aqui, a gente acabou a nossa temporada de inverno, a gente chegou aqui, a gente foi na concessionária, assinamos os papéis, vimos o carro e fomos embora, né? Então foi muito prático pra gente. E aí, como é que funciona, né? No nosso caso, o que que a gente fez? A gente pegou um contrato de 4 anos, tá? Porque o carro que a gente pegou, né, era um carro zero, com as opções que a gente escolheu, né? Que sempre tem as opções no carro, ar-condicionado e tudo mais. A gente achou melhor pagar em 4 anos, porque tinha opção, acho que de 3 anos também, mas ia ficar muito pesado pra gente o aluguel por mês, então a gente fez em 4 anos. Então, a gente paga, né, um aluguel todo mês durante 4 anos e no final desses 4 anos, ou a gente escolhe comprar o carro. No nosso caso, vai faltar 6 mil euros. Então, no final desse contrato, a gente pode dar 6 mil euros e comprar o carro. Ou, se você não quiser o carro, você simplesmente devolve o carro para a concessionária. Ou você troca. Justamente, você pega um outro carro nesse mesmo esquema de leasing, de aluguel. Você pega um outro carro zero e faz o contrato de 2, 3 anos do tempo que você quiser, tá? A gente ainda não sabe muito bem o que a gente vai fazer. A ideia é tentar comprar o carro, mas vamos ver como é que vai estar a situação até lá. E, e aí é isso. Sabendo que também, gente, geralmente quando você começa o seu contrato, você tem que dar um cheque calção, né? É assim que fala em português? E aí, e aí no final, o que que acontece? Se você não quer o carro, você quer devolver, eles fazem a revisão e aí se tem algum probleminha, alguma coisa, eles descontam do cheque calção, senão eles te devolvem o cheque inteiro, né? Então é sempre assim. A gente não precisou dar esse cheque, porque justamente, né, eles fizeram a gente teve algumas vantagens, mas acaba sendo uma desvantagem, porque daí no final, porque, por exemplo, quando você quer comprar o carro e você deu um cheque calção, eles vão descontar o cheque do valor do carro. E a gente não vai ter isso, a gente vai ter que pagar o valor inteiro, né? Mas enfim, era melhor pra gente porque a gente não teve que dar esse cheque logo de cara, tá? E aí é isso, gente. Então foi isso que a gente fez, porque, como eu falei, a gente sempre tem que pôr na balança, né? Às vezes o que é vantagem pra mim não é vantagem pra você. A gente precisou colocar mesmo essa história financeira e a questão da praticidade, porque a gente realmente não tinha tempo, não tinha como ficar negociando, indo e vindo, assinando contrato à distância, ia ser muito complicado. Então, pra gente foi muito mais fácil fazer isso. Porque foi a minha sogra que fez tudo, a gente realmente só veio pra olhar o carro e assinar os papéis e fomos embora, né? E aí foi isso, gente. A gente realmente não tinha condição, né, de pegar um carro zero ou, sei lá, o empréstimo de banco é sempre um pouco complicado. E aí foi o que a gente escolheu. Então agora já faz um ano que a gente tá com o carro e faltam aí, né, 3 anos de aluguel pra gente ver o que que a gente vai fazer depois. Tá? Então por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.